Bom, quinto ano, então nós vamos retornar aí, né? Vamos falar sobre os povos egípcios, tá? Vamos fazer um apanhado geral, tá bom? E eu peço para que vocês leiam atentamente o texto, tá bom? Aqui começa dizendo que a África era um continente de grande diversidade, né? Por quê? Porque ela própria tinha sua língua e seus costumes próprios, tá? Eles não se inspiravam em outros povos para isso. Então foi aí, nesse continente, que surgiram os primeiros humanos, tá? Lá na África, tá bom? Esses grupos, ao longo do tempo, eles foram se dispersando pelas regiões ali do Saara, das savanas, áreas próximas ao Rio Nilo e do Mar Mediterrâneo. E tinha algumas épocas de chuva que inundavam, né? E o Rio Nilo, ele transbordava e depois que dava uma maneirada naquela água, naquela inundação, a terra ficava muito fértil. Então eles aproveitavam para o plantio, tá? Eles eram caçadores e coletores já. Então, como a abundância desses alimentos favoreceu o aumento da população, né? Porque tinha muita comida, muita plantação, então automaticamente a população ia aumentando, tá? Então foram começando a criar-se os povos, tá? E cada povo com a sua tradição. Depois disso, como foi crescendo muito, criou-se o Estado, né? Lembra na outra aula, né? Como foi dividido em municípios, o Brasil era um território só, depois foi dividido em regiões, não dava para uma pessoa só cuidar, então criou-se os estados. Então aqui também criou-se o estado e foi eleito um faraó. Só que não era eleito pelo povo como é hoje em dia, né? Eles falavam que os deuses que mandavam o faraó, que davam indicações de que o faraó era uma pessoa, porque aquela pessoa poderia ser o faraó. Então eles acreditavam nos deuses, nas forças divinas, tá? Aí, como o faraó já era a pessoa mais importante, ele tinha um exército, né? Onde ajudava ele, protegia ele e o povo dele. A sociedade egípcia, ela era composta por escravos, camponeses, artesãos e o faraó, tá? O faraó que era o mandão, o manda-chuva ali, que era o que dominava. E aí, vou retornar a dizer que os faraós eles eram escolhidos pelos seus deuses para governar o povo. Por isso eles eram considerados absolutos, os poderosos. E tudo que eles usavam, os adornos, eram de animais. Por quê? Porque eles acreditavam que os animais também eram protegidos pelas forças divinas, pela natureza. Então eles usavam pele de animal, a cabeça de animal, né, dentes de animais, chifres, tá bom? E tudo isso relacionado à religião, porque eles eram religiosos perante aos deuses, tá? Então, olha lá, os egípcios eles eram muito criativos, trabalhadores, habilidosos, projetavam lindas construções como as pirâmides, né? As esfinges. E eles se mumificavam depois da morte, porque eles acreditavam que depois da morte, fazendo aquela viagem da morte, né? Porque eles acreditavam que era uma viagem, eles poderiam chegar num outro mundo onde seriam guiados para uma nova vida. Então, eles acreditavam que depois da morte eles teriam uma outra vida para recomeçar. Então, eles eram embalsamados, as múmias eram colocadas em sarcófagos e levadas para os túmulos, nas pirâmides. Só que lá no Egito Antigo, esse procedimento só era usado com os grupos sociais importantes e os faraós. Só os que tinham bufunfa. Os que não tinham, coitadinhos. E nas pirâmides, com o corpo do faraó, eram colocados os objetos pessoais dele, tá?
joias, móveis, entre outros, pois os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ele precisaria desses adornos, desses pertences, quando renascesse, porque eles acreditavam na vida, né? Após a morte. Depois que eles morressem, que eles fossem para outro lugar, eles iriam colocar tudo que era deles. Então, eles levavam tudo com eles. Portanto, para eles, a morte era uma passagem, pois dela a alma era julgada no tribunal de Osíris, que vocês verão na imagem a seguir aí embaixo, o tribunal de Osíris. Tá? Se o caso fosse absolvido, poderia renascer. Por ocasião do funeral, os egípcios realizavam rituais em homenagem a Osíris, deus da vida após a morte. Então, ela que julgava para eles, né? A Osíris falava assim, ele vai ter uma chance. Então, depois da morte, ele acreditava, né? Olha que loucura, que ele iria renascer, que ele iria ter a vida dele, as joias, roupas, ouro, mas não era bem assim, a gente sabe que não é bem assim, tá? Os livros dos mortos tinham textos, orações, hinos, frases, né? E um conjunto de leis de ordem moral, nas quais estavam prescritas atitudes que as pessoas deviam tomar durante a vida após atingir o reino de Osíris, tá? Então, aqui nós temos um pergaminho com uma mensagem do livro dos mortos, onde era tudo registrado. Então, está escrito assim: não cometi injustiça contra os homens, não maltratei os animais, não matei, não fiz sofrer e nem chorar, não empobreci pessoas. Então, aí já é um trecho chocante, né, quinto ano? Então, olha só, então era um povo muito culto, muito trabalhador, muito bonito e muito vaidoso, mas também muito rígido nas suas leis e nas suas regras, tá bom? Então, nós temos um diálogo com o texto logo em seguida. Tem uma cruzadinha, que é a número 1. A 2 está escrito: é importante conhecer a cultura de um povo? Justifique a sua resposta. Então, vocês vão escrever lá a opinião de vocês e por que é importante conhecer a cultura de um povo. 3. Você conhece algumas características dos faraós. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Então, tem o texto, a vida dupla de Faraó, e lá tem a pergunta A e B, e vocês irão responder, tá bom? Logo em seguida, tem uma hora da pesquisa. Vocês terão que fazer uma pesquisa para conhecer o processo de mumificação descoberto pelos egípcios. E aí, na aula, nós vamos conversar sobre essa mumificação, tá? Eu também irei fazer a pesquisa e nós vamos conversar sobre essa atividade, que vai causar bastante curiosidade, tá bom? Um beijo, quinto ano. Até daqui a pouco.